Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Estou passando aqui mais uma vez para fazer uma live sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Hoje é dia 29 de julho de 2025, terça-feira, e eu farei uma live hoje junto com a minha amiga Dani Flauzino de Jundiaí, uma amiga muito querida, palestrante, advogada, especialista em acidente do trabalho, professora, escritora. Ela vai se apresentar aqui para vocês, mas a Dani é uma grande amiga e vocês não vão se arrepender de ficar aqui até o fim. Boa noite a vocês, você que já entrou. Boa noite, Carol Pacheco, também advogada. Prazer, viu, você estar aqui conosco, Carol. E eu já vou admitir a minha amiga Dani Flauzino e ela vai se apresentar e falar um pouquinho. Mas antes eu quero falar o título da nossa live de hoje. Reconhecimento das próprias limitações. E eu quero já deixar uma frase aqui para você. Você não pode fazer tudo. Então, você que já entrou aqui, eu queria que vocês pudessem enviar esse aviãozinho. Boa noite, Lívia, querida, minha amiga de Andradina. Eu queria que vocês enviassem o aviãozinho para mais pessoas, para que essa live tivesse muita gente, porque vai ser uma live muito poderosa. Eu vou admitir a Dani aqui. E também os meus aviãozinhos aqui. Já te admiti, Dani. Oi, minha amiga. Boa noite, minha amiga querida. Boa noite. Que honra a sua participação aqui na nossa série de lives sobre o livro A Lei do Reconhecimento. E eu já dei uma pinceladinha sobre você, mas eu gostaria que você se apresentasse, Dani, para as pessoas que estão entrando aqui. Queria pedir para todos vocês que vocês não saiam dessa live até acabar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer e vai usar a Dani para falar conosco. E que você que entrou aqui agora, Helenita, Josi, Rui, Joaldo, Aquino, Ayla, que vocês pudessem enviar esse aviãozinho para que mais pessoas pudessem participar dessa live. Então, Dani, a palavra está com você, minha amiga. Minha amiga, primeiro eu queria agradecer, né, o convite que você me fez, né? Para quem não me conhece, eu sou a Daniela, sou aqui da cidade de Jundiaí, sou cristã, mãe de coração de 3 filhos, do Gabriel de 22 que já está casado, do Noah de 13 e a Melissa de 6 anos, né? Sou advogada, né? A mesma profissão da minha amiga. E como que foi que Deus nos apresentou, né? Não nos apresentou no cartório, não nos apresentou no fórum, não. Nos apresentou em 2021, acho que em abril, no primeiro encontro de mulheres que aconteceu no estado de São Paulo, que foi lá em Alphaville, da nossa amiga Camila Vieira, né? E coincidentemente, a primeira pessoa que eu conheci foi a amiga, né, Rê? Foi a Que primeira honra. pessoa que eu conheci no evento, né? Até que você me deu uma carona para um restaurante um dia antes e eu estava meio perdida, né? Sabia que era um encontro de mulheres, mas eu não sabia ao certo o que seria, essas coisas assim, né? E a primeira pessoa a me acolher foi a amiga Renata e foi aí que nós começamos, né? A nossa amizade. Amizade. E aí, sempre que muitas das vezes os nossos caminhos se distanciam, acontece um fato que nos aproxima, como foi que aconteceu no final do ano, que a gente se encontrou lá nos Estados Unidos, em Orlando, né? E ela foi minha primeira visita, né, da casa lá dos Estados Unidos que o Senhor Jesus nos deu, nos concedeu, né, amiga? Nossa. E assim unificou mais a nossa amizade. É uma. Eu falo que a nossa amizade é certeza que Jesus tem algo para nós, porque
É um, é isso que você acabou de descrever muito bem. Às vezes a gente se aproxima, daqui a pouco Deus faz alguma coisa para que nós estejamos juntas novamente, né? E é um amor gratuito, viu, Dani? Você é uma grande mulher de Deus, uma grande profissional que eu admiro muito e tenho a honra de ter você como amiga, viu? Eu Ai, agradeço, eu sei que muitas coisas hoje a gente vai aprender com você. não, e o carinho é o mesmo, né? Então, eu falo assim, esse tema, né, que a gente vai falar muito sobre a parte da vulnerabilidade, né? Você me conheceu nos momentos mais vulneráveis da minha vida, que foi em 2021, né? E cada vez a gente vem sendo lapidada pelo Senhor, e para poder ser lapidada tem que ser na nossa vulnerabilidade. É Né? verdade. A nossa profissão para uma mulher, como mulher advogada, nos traz na parte profissional uma firmeza, uma postura, né? Mas é no nosso íntimo, é na parte de ser vulnerável, estar disposto a ser lapidada pelo Senhor, que a gente adquire realmente o verdadeiro caráter, a verdadeira posição que a gente deve realmente ocupar nessa terra. Amém. E o que que esse capítulo, reconhecendo as próprias limitações, falou ao seu coração? O que que esse capítulo tem a ver com a sua vida? É, falando em vulnerabilidade, o que que você pode transbordar nas nossas vidas nessa noite, Dani? Então, essa parte de vulnerabilidade, reconhecimento das próprias limitações, né? Isso aí foi muito importante, está sendo, né? Eu falo assim, de 2018 para cá, né? E aí, na parte profissional, eu sempre utilizei uma frase, né? Sozinha a gente pode ir mais rápido, mas não mais longe, né? Então, na parte profissional, eu só fui começar a crescer quando eu comecei a saber que eu sozinha não conseguia fazer as coisas e eu precisaria de braços, né? Precisaria de equipe, de time. Agora, no nosso dia a dia, né, que a gente traz isso, é saber o quê? Que os nossos planos têm que estar de acordo com os planos do Senhor. Né? Lá em Provérbios 16 fala, né, que nós podemos até querer algo no nosso coração, mas o executar vem do Senhor, né? E esse capítulo ele é tão fenomenal que ele fala o seguinte, né? Você não pode fazer tudo. Quer dizer, nós temos o quê? A limitação. Cada pessoa tem um dom, mas tem dons ou tem coisas que eu vou precisar que eu vou encontrar somente no meu próximo, No outro. no outro, né? E aí reconhecer, né, que nós não conseguimos fazer tudo nos aproxima do quê? De pessoas, porque o Senhor nos criou para poder ter relacionamento, né? Como ser social, né? E isso vale no nosso círculo de amizade, isso vale no nosso casamento, né? Então, num relacionamento, achar que um não precisa do outro, ou muitas vezes o dom que há no outro te incomodar, ou vice-versa, porque um é mais de ouvir, o outro é mais de falar. Né? E o outro pode ter o dom da oratória, e isso pode ser bom para o casal, isso pode ser bom para o negócio, pode ser bom para a família. Né? Então, e aqui nesse livro, nesse capítulo, eu achei interessante que fala o seguinte, né? Você pode fazer apenas o que Deus planejou para você, Nossa, isso por foi tão meio dos seus forte. dons. É, Fala de novo, Dani. você pode fazer apenas o que Deus planejou para você, por meio dos seus dons. Que é aí que vem, né? Que a gente tem que pedir para o Senhor o quê? Que seja feito sempre a vontade dele na nossa vida e não a permissão, né? E teve muitas fases da minha vida que eu vivi o quê? A permissão do Senhor. Muitos questionamentos ou muitas perguntas que eu fui fazer para o Senhor, ele me deu silêncio. No silêncio eu não soube esperar. E aí, o que ele fez? Tá bom, pode fazer a sua Vontade. vontade. E foi aí que eu vim de vários casamentos frustrados, né? Então, hoje eu estou no meu quarto casamento. E os meus casamentos anteriores foi porque eu não soube esperar no Senhor, eu não soube ouvir o Senhor. E aí o que acontece? Ele permitiu. E se ele permite, o que acontece? O sofrimento é a nossa opção.
Porque a palavra do Senhor fala que existe dois tipos de sofrimento. Tem o sofrimento, que é o sofrimento que o Senhor faz a gente passar, porque tem sofrimento que o Senhor faz a gente passar, porque Ele quer nos lapidar. Quando Jesus foi levado ao deserto, a palavra do Senhor fala que o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, o levou ao deserto. Então tem muito das vezes que nós vamos passar para o deserto, pelo deserto, mas vai ser o quê? Uma passagem. Por quê? Porque é onde o Senhor quer o quê? Nos lapidar. Porque muitas das vezes a gente acha que já estamos santo demais, que a gente é muito certo, né? E aí o Senhor nos coloca em situações para saber primeiro a nossa obediência, aonde está o nosso coração. Né? Uma das fases mais difíceis da minha vida foi o ano passado, 2024, mas eu falo que foi o ano que eu tive o meu orgulho mais Moído. moído, né? E aí o que acontece? Por eu ter o orgulho mais moído, eu falo que nesse período, que foi um período muito apertado que o Senhor me colocou para poder passar, né? Foi aonde eu fui mais lapidada. Foi aonde eu abri mão de coisas que nunca na minha vida eu tinha aberto mão. Por exemplo, do meu trabalho. Porque o trabalho era a minha segurança, né? Então Eu acompanho isso, eu vejo tanto que Deus já fez na sua vida, Dani. eu trabalho desde os meus 13 anos. Então eu sempre eu brincava, né? Eu sempre colocava que eu fui professora universitária, eu escrevia para os meus alunos e falava, olha, o trabalho é a minha terapia. Né? Então, se eu estava triste, em vez de ficar chorando em casa, eu ia trabalhar escuro. Porque eu não abria mão do trabalho, porque o trabalho era que me dava segurança, que me dava independência, né? De eu não depender de ninguém. Então, o ano passado foi o ano, pela primeira vez na minha vida, que eu abri mão por um período do meu trabalho. Né? E aí foi quando eu vivi realmente na obediência do Senhor. E foi quando realmente eu fui totalmente, como eu falo assim, não tinha mais o que eu ter o meu orgulho moído, mas era o quê? Foi um direcionamento do Senhor, que eu recebi num culto lá em Rondônia. Meu Fui para Deus. lá para o Senhor poder falar no meu coração, né? Que ele falou assim, se a gente quer receber o mais de Deus, é algo que a gente nunca imaginou, nunca sonhou, a gente tem que fazer algo que a gente nunca fez. E para a gente fazer esse algo que a gente nunca fez, a gente precisa diminuir para que o Senhor cresça na nossa vida. E esse diminuir é o que? A humildade em relação ao nosso eu. Não a gente ser humilhada por uma pessoa, mas a gente ter oportunidades de falar: eu não quero passar por isso, poder ir embora, mas você permanecer. Porque naquele momento a palavra fala para você poder permanecer. Né? E o Senhor nunca deixa você num tempo do deserto mais do que é necessário. Você Né? sabe, Dani, que E pegando um ganchinho só no que você está sim, falando aí sobre o orgulho e a humildade, o autor do livro fala assim que pilotos de avião inexperientes, por causa do seu orgulho, eles já causaram muitos acidentes por falharem em reconhecer as próprias limitações. Então, quando a gente se humilha, né? Deixa a arrogância, o orgulho de lado e reconhece as nossas limitações, a gente evita muitos acidentes na vida, né? Então ele falou do piloto, ele falou também dos ministros, né? Ministros inexperientes têm distribuído conselhos nada sábios, porque não reconheceram as suas limitações pessoais. Ou seja, sim, olha a importância. Você que chegou agora aqui nessa live, hoje nós estamos falando sobre as nossas próprias limitações. Porque tem muita gente, e eu conheço muitos, Dani, você também sim, conhece, que são autossuficientes, que são arrogantes, que acham que conseguem fazer tudo sozinhos, em todas as áreas, né? sim, Consegue fazer tudo sozinho em todas as áreas. E esquece, você que entrou aqui hoje nessa live, você não entrou aqui por acaso. E fique até o fim, porque tem muita coisa boa no capítulo desse livro. sim, Você não consegue fazer tudo sozinho. E se você não reconhecer a sua limitação, se você sim, não se humilhar, você vai acabar prejudicando a vida do outro e a sua também, porque ele fala assim, ó, sim,
policiais inexperientes às vezes recusam-se a pedir apoio e a morte deles evidencia falha em reconhecer as próprias limitações. Sim, e Olha aí mais, isso. né? Aqui o autor fala o seguinte sobre a persistência. Porque o que acontece? Quando nós estamos, né, numa jornada que não nasceu no coração de Deus, é uma permissão do Senhor, é uma escolha que foi só nossa. Não foi o Senhor que colocou a gente para a gente poder ser lapidado, não foi por causa de um processo, para um propósito que ele vai nos usar, não. Foi a escolha nossa. E a gente não reconhece isso. Vem o autor e fala o seguinte: a persistência, que é a persistência? Você manter fazendo a mesma coisa, ou você tá no mesmo lugar que Deus já falou para você que não é o seu lugar, Olha que não isso. é para você poder fazer isso mais. E aqui ele fala o seguinte: a persistência faz a diferença somente quando o objetivo é aquele planejado por Deus. Porque Uau. se não for planejado, né, não for um sonho gerado por Deus, isso vai lhe trazer vai trazer o quê? Consequências. Então, o que acontece? Só é sábio persistir quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Porque a persistência que está fora do que o Senhor planejou para a minha vida, para a vida de vocês, isso só vai trazer atraso, isso vai trazer tristeza e consequências. Ou seja, nós sempre precisamos orar para saber se aquilo que nós estamos fazendo, se aquele caminho que nós estamos querendo ir, aquele objetivo, aquele sonho, se aquilo lá é da vontade de Deus para nós. Sim, Porque senão nós vamos ficar batendo cabeça, né, Dani? exatamente. E não ter vergonha de mudar a rota. Isso. Porque sábio é aquele que enxerga, que tomou as decisões por si só, não é o plano do Senhor, porque o que acontece? Eu até coloquei um adesivo numa parte da parede lá do meu escritório, que na dúvida eu sempre sento lá para poder ficar olhando quando eu preciso tomar uma decisão, que diz o seguinte: tudo que vem de Deus lhe traz paz. A partir do momento que você está numa situação e isso não está te trazendo paz, pode ter certeza. Aonde você está e o que você está fazendo não nasceu no coração de Deus. Então, por que você vai persistir? Por que você vai persistir em algo que não está no coração de Deus? E eu vou falar uma coisa aqui que eu aprendia, e você estava naquele dia, você estava no estudo. Nós temos um pastor lá em Assis que ele fala assim, ó, mas como, você que está aqui nessa live também pode estar se perguntando, mas como que eu sei se alguma coisa é da vontade de Deus para mim? Como que eu sei? Pega essa chave aí, anota aí. Três coisas. A primeira, é um bom negócio? Ah, eu tenho um sonho de morar fora do país, mas eu tenho família e a minha família não quer ir. Então, é um bom negócio? Não é um bom negócio, é um bom negócio só para você e não para sua família. Então, a primeira pergunta, é um bom negócio? Traz paz para você? E as portas estão abertas? Então, são três sinais para você saber se Deus está no negócio. É um bom negócio? Você está sentindo paz ou está sentindo um incômodo? As portas estão abertas ou as portas estão fechadas? Então, aí, quando as portas se fecham, quando não é um bom negócio para todos e você não sente paz, não é da vontade de Deus. Sim, Então você tem que fazer o que a Dani falou, se humilhar e recalcular a rota, recalcular o plano, o projeto. Por quê? Porque Deus não está no negócio. sim. É igual, por exemplo, tá? Fiquei esses dias, alguns meses nos Estados Unidos. O que tem de pessoas assim com coração bom, tudo, que não volta para o Brasil, tá em situações irregulares lá, não volta para o Brasil para não falar o quê? Olha, eu fracassei, né? E às vezes não é nem Então, fracasso, né? Às vezes o sucesso dele está aqui. Deus está exa- esperando com a porta aberta aqui, mas não, o orgulho não deixa voltar. exatamente. Então, prefere ficar numa situação irregular, porque Deus não habita em confusão. Deus não está em coisas irregulares, porque o nosso Deus é um Deus de legalidade, né? Exato. Ele abre a porta onde está fechado, né? Ele muda a lei se for necessário. Mas se a situação que você está totalmente, né? E as portas estão totalmente fechadas, muitas vezes a decisão foi apenas sua, né? E reconhecer, olha, fui no momento errado, não era o momento para eu poder ir viajar. Então tem muitas pessoas que estão sofrendo
lá por não estar no planejamento de Deus, não estar no centro da vontade do Senhor e não ter a humildade de mudar a rota. E sabe o que que é pior ainda, Dani? O pior de tudo isso é que essas pessoas ainda têm coragem de depois colocar a culpa em Deus. Falar que Deus não abençoou. Você que está descumprindo um princípio, você que não está agindo de acordo com a palavra de Deus, e aí depois fala que Deus não abençoa, que Deus não ajuda. Mas você tem a sua parte. Deus nos deu o livre-arbítrio. E aí você faz as coisas de maneira incorreta e acha que Deus tem a ver com isso. Deus não tem a ver com muitas coisas, né? Você às vezes age de uma maneira ilegal, como a Dani tá falando, mente, faz coisa errada e depois fala, Deus não me abençoa. Deus não abençoa porque ele não tem pacto com a mentira, ele não tem pacto com o pecado, ele não pode mesmo te abençoar, porque senão você vai continuar persistindo no erro, fazendo coisa errada. Se você recebe a bênção aí na onde você está fazendo coisa errada, você vai permanecer aí. E Deus não quer que você permaneça num lugar de desobediência, num lugar de fora da palavra, fora do princípio, né? Então, quando você reconhece, Deus, eu fiz errado, mas me ajuda, né? Ou para Deus, ou para o amigo, né? Ou para o próximo. Ele fala, né, Dani? Achei tão lindo que ele fala assim, ó, a vulnerabilidade é um imã para a compaixão. Sim, porque o que acontece, né? Muitas das vezes, a gente já até ouviu falar, né, essa frase que nós temos que ser um rio fluente, não uma represa. E isso cai bem ao nosso tema, né? Que é saber das nossas limitações. Porque quando a gente acha que a gente é uma represa, a gente acha que tudo gira só em torno de nós. Que nós podemos tudo, só nós fazemos. A partir do momento que a gente nos vê como um rio fluente, muitas das vezes Deus nos dá um sonho para nós, porém o executar é com as pessoas que estão próximo de nós. Então, muitas vezes, o Senhor vem nos abençoar e através da nossa bênção, a gente acaba abençoando outras pessoas e essas pessoas acabam abençoando o projeto que o Senhor nos concedeu. Amém. Né? Então, ter essa visão que sozinho a gente não pode fazer nada. Né? Seja no casamento, a gente foi feito para poder ser um ser social, né? Então, a solidão não é para nós. A gente pode ter momentos de solitude, que aí sim é necessário, mas solitude, solidão são coisas totalmente diferenciadas, né? E seja num relacionamento, ou seja, principalmente na parte de negócios, trabalho, essas coisas assim, muitas das vezes a gente fica limitado, não cresce, porque a gente não consegue ver a nossa limitação e a gente saber que outra pessoa, em certas situações, pode ser melhor do que a gente. E colaborando com isso que você acabou de falar, o autor fala isso, né? Ele cita 9 fatos sobre limitações pessoais. E o Sim, primeiro o primeiro fato é esse que a Dani falou. A vida foi criada para ser uma coleção de relacionamentos. sim, Anote aí, gente, olha. A vida foi criada para ser uma coleção de relacionamentos. Alguém vê o que você não consegue ver. isso, Alguém pode fazer o que você é incapaz de fazer. A arrogância priva você da incrível contribuição que os outros desejam lhe dar. sim. Gente, gente, quanta coisa a Dani já acrescentou na minha vida, quanta coisa a Débora que tá aqui já acrescentou na minha vida, quantas coisas as minhas amigas acrescentam na minha vida, coisas que às vezes eu não tô enxergando. E E, aí, e se a gente não reconhece isso, a gente. sim, e muitas coisas são pequenos detalhes, né? A gente reconhecer a ajuda do próximo, seja para poder abrir uma porta de um carro, seja para poder levar uma sacola, seja para poder ir buscar nosso filho na escola, né? Porque principalmente nós que trabalhamos fora, a gente teve uma criação de falar, não, eu resolvo tudo. É, E resolver tudo sem pedir ajuda é arrogância, é orgulho. é.
Porque no fundo a gente quer ajuda, mas a gente, como não sabe pedir, porque a gente, quando criança, não recebeu, a gente traz isso para a vida adulta achando o quê? Que tudo a gente resolve, né? E acha que isso pode ser um status você resolver tudo. Pelo contrário, né? Isso te limita, isso te paralisa, e isso Isso te faz você viver um. estafa. Exatamente. E olha só que ele também fala, né? Quando falha em reconhecer as próprias limitações, você se torna cego para os dons escondidos naquelas pessoas próximas a você. Meu Então, o que Deus. acontece? Quando a gente não vê que nós temos limitação, muitas das vezes a pessoa que está do nosso lado, a gente não consegue reconhecer que ela pode ser melhor do que a gente. Isso acontece muito, né? Isso Sim, acontece muito com, com as pessoas assim que têm um orgulho muito alto, eles deixam de receber a bênção. Por quê? Porque não reconhece que o outro pode ser melhor que ele. sim, E esse autor desse livro, ele fala que ele delega muitas coisas, ele só faz aquilo que é o dom dele mesmo. sim. É igual, por exemplo, num casamento, né? O homem, ele é o sacerdote, ele é o cabeça da casa. Mas vamos falar de uma questão de finanças. Vamos supor que a esposa é uma economista, trabalha no negócio de investimentos e ele passa longe da matemática para poder administrar aonde aplicar quem vai ter maior habilidade. É ela. A mulher. O homem continua sendo a cabeça espiritualmente, mas na hora de fazer o cálculo do dinheiro, aonde aplicar, a mulher vai ter muito mais do que capacidade. Habilidade, capacidade. E esse daí que fala, se o homem não tiver essa sabedoria, ele se tornará o quê? Um cego. E não vai ver a preciosidade que tem do lado dele. E muitas vezes deixa de prosperar e de receber aquilo que Deus tem para ele por causa do orgulho. Na verdade, a Bíblia já diz, né, Dani, que o orgulho é a raiz de todos os males. Né? E As ela pessoas morrem por orgulho, matam por orgulho, adoecem por orgulho, perdem dinheiro por orgulho, casa, briga com os irmãos, com a família, tudo por causa do orgulho. e o autor também fala que acontece que essa questão da gente não reconhecer a nossa limitação pode nos privar de oportunidades que estão ao nosso redor. Olha. Tipo, uma sociedade, uma parceria, É, né? porque às E vezes eu não quero abrir mão, né? Eu acho que eu sei fazer tudo sozinho. sim, né? E aí ele fala das limitações também vai atrair o quê? Compaixão. Por quê? Porque a gente reconhecendo a nossa fraqueza, a gente vai começar a admirar, né, o que o outro tem que nós não temos. Então, o que acontece? Qual que é a diferença? Não vai ser inveja, vai ser uma admiração. Porque aqui fala o seguinte, você já falou, né? A vulnerabilidade é um imã o quê? Para compaixão. A gente vai olhar o próximo e vai falar, nossa, que pessoa especial, É. né? Então, muitas vezes pode ser um dom de uma oratória, muitas vezes pode ser tantas coisas que tem tantas pessoas maravilhosas à nossa volta, né? Eu vejo assim lá pelo meu ambiente de trabalho, né? Tem gente que é mais comunicativa, tem gente que gosta mais de ficar na frente do computador. Então, quer dizer, para o escritório de advocacia funcionar, nós temos que ter aquela pessoa que seja firme na hora da fala para poder fazer uma audiência, como nós temos que ter pessoas que gostam de ficar na parte da execução, né? Então, são pessoas que têm suas limitações, mas que juntos se completam e faz o escritório andar. E para uma família prosperar é a mesma coisa. E isso independe da idade, né, Dani? Porque Sim, existem jovens sábios e velhos ou idosos tolos, né? sim, Então a sabedoria, ela antigamente eu achava que todo idoso era sábio, né? Que a gente tinha que aprender com eles porque todo idoso era sábio. E com o passar do tempo eu fui vendo que não, né? Porque a sabedoria é, é um dom que só Deus pode dar. A inteligência a gente pode ter, mas a sabedoria ela só vem de Deus. Então, de repente, a gente deixa de aprender algo com um filho pequeno. Já aconteceu comigo, sabe, Dani? De não ouvir um filho pequeno porque acha que, por causa da pouca idade, ele não tem nada para acrescentar nas nossas vidas. E isso é um ledo engano, né? sim, Porque como as crianças, como
os adolescentes, como todas as pessoas podem acrescentar algo na nossa vida, né? A funcionária da nossa casa, o quanto eu já aprendi com o funcionário da minha casa, né? Que às vezes fala alguma coisa de uma experiência que ela já teve, já passou, que pode contribuir em determinado momento na sua vida, mas a arrogância de algumas pessoas impede de receber isso. Sim. E aqui no item 5, né, o autor fala o seguinte, né? Que o reconhecimento das nossas próprias limitações nos permitirá identificar objetivos desnecessários e sonhos impróprios. Porque Olha, muitas das vezes o que acontece? A gente deseja algo porque a gente viu a grama do vizinho, porém nós temos limitações para poder executar aquilo. Então ele fala para a gente poder ver os valores, começar a ver valor nas pequenas coisas. Né? Então vai ter sonhos que a gente vai ter que verificar que a gente não tem capacidade para poder o quê? Executar. Porque se tiver no plano de Deus, ele nos capacita. Ele coloca pessoas para poder realizar. Mas se estiver fora dos planos de Deus, esse sonho, esse objetivo se torna impróprio para nós. E muitas vezes, se conquistados, pode ser conquistado com consequências: destruição de família, destruição de casamento, de filhos. Ganhar dinheiro e perder rápido, ganhar fácil e perder fácil. Né? Então, ele fala o seguinte, que a gente tem que ver valor até nas pequenas coisas. Né? E mais, ele fala até a parte que fala do foco, né? Um foco destruído é a razão real de toda falha humana, né? Então, quer dizer, se a gente tem o nosso foco e a gente foca sabendo quais são as nossas limitações, até onde a gente consegue ir e depois disso que a gente precisa do próximo, isso vai nos livrar de muitas frustrações, né? nesse tópico aí ele fala, o reconhecimento das próprias limitações corrige a sua perspectiva, É, né, Dani? sim. E muitas vezes nós temos muita perspectiva de algo que sai fora do nosso controle, né? Porque a gente só pode mudar nós mesmos, a gente não pode mudar o próximo. Né? Então, a partir do momento que você reconhece que você tem essa limitação e que certas circunstâncias não dependem das suas ações, você faz o quê? Você descansa. É. Porque não tem a ver com você, tem a ver com o próximo. E não tem como você fazer controlar as ações do próximo, né? Exatamente, porque o Senhor nos deu o quê? O livre-arbítrio, né? E aí fala também assim que a falha em reconhecer suas limitações, você deixa de buscar soluções para ela. Porque se a gente não reconhece, como que a gente vai buscar algo para poder suprir essas nossas limitações? Né? Então, muitas vezes pode ser, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu não sei muito a parte financeira, a parte tributária, contratar um contador. Exato. Né? Por quê? Porque senão vai estar tendo falha no meu ambiente de trabalho. E se eu não ver que eu não tenho capacidade para isso, eu não vou fazer uma contratação de uma outra pessoa. Né? O 7, Dani, nós pulamos o 7. O 7 fala do reconhecimento das nossas próprias limitações, remove, olha que legal, né? E Esse é foi demais. fático. Remove o estresse, né? Nada é mais difícil que tentar ser algo que nunca poderemos ser, É isso que você né? acabou de falar, né? Cada um na Sim, sua área, né? Tá lá, sim, é uma advogada de sucesso, mas quer também fazer a parte da contadoria. Não, né? Se eu sou uma advogada que tem essa habilidade, tudo bem, mas se eu não tenho, eu tenho que ter alguém ao meu lado que tenha essa expertise, esse dom, sim. né? E Que outra, vai e saber assim, fazer você, isso. e outra coisa, aí evita não só o estresse, mas até mesmo uma depressão, Sim. né? Porque quantas pessoas estão aí, né, com depressão, né? Porque alimentou uma perspectiva que, na verdade, a limitação dela não permitia ela de realizar. E eu tenho um testemunho que me veio à mente agora aqui, que eu acho que eu nunca falei, mas na época que eu me formei em 99, Dani, 1999. E eu achava que eu poderia tocar tudo sozinha, né? Na ânsia por ganhar dinheiro no início da carreira,
Eu achava que eu poderia atender o cliente, montar a ação, fazer audiência, fazer os recursos, fazer o cálculo, tudo sozinha, né? E realmente eu adoeci. Eu tive não só uma depressão, como uma doença chamada Síndrome do Pânico, há um tempo atrás na advocacia, no ano mais ou menos de 2009, por aí. E aí foi quando Deus me enviou uma pessoa, graças a Deus, né? Eu tenho uma sociedade na advocacia e eu abri mão de parte dos meus rendimentos, mas foi libertador, né? Porque o valor a porcentagem que eu distribuí para que essa Sim, sociedade existisse, pagou 1000 vezes mais a minha tranquilidade, o meu descanso, aumentou inclusive os rendimentos, né? Porque realmente, isso que a gente aprendeu no início dessa live, que é um engano você falar que você consegue fazer tudo sozinho. E eu tô dando um exemplo na minha profissão. E a Dani também tem N braços lá, porque eu já conheci o escritório dela. O escritório dela é super grande, tem vários departamentos, que tem vários profissionais trabalhando com ela. sim. E é isso, não impossível fazermos sozinhos, né? E aí eu acho assim que também eu vou falar por mim, né? Que eu sempre, vamos supor, me autossustentei, né? Então, quando eu montei o escritório, eu tinha um time, uma equipe que trabalhava, mas eu era controladora. Aí nessa que ser controladora, eu tive em 2010, 2011, 2012 e início de 2013 estafa. Mas era aquela estafa assim, que dava aquela fisgada no peito, parecia que eu tava tendo um ataque cardíaco. Eu já Aí tive eu, isso. aí eu ia parar no hospital, eu ficava o dia inteiro em observação até eles fazerem todas a bateria dizendo, falar, não, o que você teve foi uma estafa. Só que eu precisei ter 3 vezes, na quarta vez, para eu poder mudar o meu estilo de vida e começar a delegar, É, né? Então, aí que acontece? E aí, conforme eu tava delegando, saber o quê? Que por mais que seja, não vai sair 100% como eu quero, como eu penso. Por quê? Porque cada um é uma pessoa, cada um é diferente, né? Desde que saia corretamente, muitas vezes você escrever no entanto ou porém, muitas vezes não vai alterar o significado, né? exatamente. Exatamente. A gente querer. Ninguém faz melhor do que eu, né? Eu que tenho que Sim. fazer tudo. Ninguém faz. E é horrível isso, porque não dá. A gente não consegue, Né? E né? a partir do momento que eu reconheci isso, eu comecei a atender o maior número de clientes, o escritório começou a crescer, começou a sobrar tempo também para poder cuidar da minha saúde, É, né? E isso daí o que acontece? Vou levar também para a parte dos nossos relacionamentos, porque muitas vezes a parte da gente ser controladora, querer controlar o outro, né? A maior prejudicada somos nós mesmos. Porque a gente não consegue controlar o outro. É uma infantilidade, uma imaturidade achar que você pode controlar uma situação que independe de você. Você consegue, tendo, né, consciência, inteligência emocional, controlar os seus atos. Mas o de outrem não consegue. E quando a gente entende isso, a nossa jornada se torna mais leve. sim. Né? A gente não se frustra mais, né? Porque Exatamente. realmente não dá, né? E aí, quando a gente tenta controlar e não consegue, causa ira, falta de Sim, perdão. discussões. É, Né? E aí o que acontece? O mais afetado é a pessoa que quis controlar, não é o controlado, é, é a pessoa que quis controlar. é, Porque aqui fala olha só, porque se não remover esse estresse, ele permanecer dentro de nós, porque o estresse vai gerar, igual você falou, a ira, a discussão, a amargura, essas coisas assim. Só que isso caindo na nossa corrente sanguínea se torna doença. nossa. E um estresse libera um monte de coisas dentro do nosso corpo que muitas vezes pode ser gatilho de uma doença até autoimune, Você vê? né? Então você imagina só, de reconhecer nossas limitações, isso daí está nos livrando de doenças, né? Faz com que a nossa jornada seja mais leve.
sim, né? Então, muitas vezes a gente quer que algo saia conforme nós planejamos, porque é o correto, é isso. Mas, querendo ou não, né? Não depende de nós, né? Só tem uma pessoa que pode controlar uma folha cair. Fora ele, todos têm o livre-arbítrio. todos. Todos somos falhos, né? E o item 8 diz assim, Dani: quando falha em reconhecer as suas limitações, você deixa de buscar soluções para ela. Ou seja, se você não reconhece suas limitações, você não busca solução, porque você nem acha que você tem, né? E a sua É, fraqueza se multiplicará. Você pode corrigir apenas o que está disposto a enfrentar. Olha sim. isso, gente. É, porque se a gente não tiver consciência das nossas limitações, a gente nunca vai superá-la, né? Porque a gente vai achar que nós não temos limitação. É o outro que está impedindo o nosso crescimento, seja espiritual, seja emocional, seja profissional. É isso Né? mesmo, é isso mesmo. E aí, fala aí, Dani, para nós o que que ele diz no 9, no Ah, item no, 9. no 9 ele fala assim, né? Seja o que for que você não possua, está cuidadosamente armazenado nas pessoas próximas a você. O amor é o principal segredo para chegar à arca do tesouro. O reconhecimento das próprias limitações libertará o tesouro ilimitado armazenado nas pessoas ao seu redor. Então, a partir do Meu momento que a gente Deus. saiba, que a gente tenha consciência das nossas limitações, né? Que a gente sabe que as pessoas que estão à nossa volta têm algo para poder agregar na nossa vida. Por isso, a importância da gente saber o meio que a gente vive, as mesas que a gente senta. Porque sempre as pessoas vão agregar algo na nossa vida. Sejam Muitas boas ou ruins. sempre vai agregar, né? Por quê? Porque como nós somos limitados, tem espaços vazios da nossa capacidade que a gente não tem alguns determinados dons. E a gente sabe que espaço vazio nunca fica. Ou é preenchido por coisas boas ou por coisas ruins. Que vem da onde? Vem do nosso relacionamento, Dos nossos das relacionamentos. nossas mesas, né? E o ambiente sempre vence, né? Sim, sempre bem. Por isso que a gente tem que escolher, né, Dani? Assim, Sim. as pessoas que a gente conversa, é, né, onde os ambientes que a gente frequenta, o que a gente ouve, a gente tem que guardar o nosso ouvido, a nossa língua, né? A gente tem que nos observar em relação a tudo isso, porque às vezes até o que a gente assiste, né? Eu mesma faz muito tempo que eu não assisto televisão, né? Mas muito tempo, mas muitos anos, na verdade, que eu não assisto televisão, né? A televisão aqui é só para assistir pregação e filme. Mas por quê? Porque eu via que não estava acrescentando nada de bom e estava causando ansiedade, porque normalmente os noticiários eles trazem muitas coisas ruins para nós, né? Muitas, aliás, só isso. Se a gente for observar, 90% é, né, coisas ruins. Então, você que escolhe se você quer assistir uma coisa boa na televisão ou se você quer assistir uma coisa ruim. Se você quer ouvir uma música ruim ou uma música boa. Se você quer conversar com alguém que vai te trazer ânimo, paz, tranquilidade, uma pessoa otimista que vai te levar, né? Ou se você quer conversar com alguém que você vai compartilhar algo da sua vida e essa pessoa vai te afundar mais ainda, É né? por isso que a gente tem que ser intencional nos nossos relacionamentos, né? Então, se a gente quer crescer espiritualmente, por exemplo, a gente tem que estar no meio de pessoas que têm uma fé mais inabalável do que a nossa. Que ame mais a Deus do que a gente. Exatamente. Então a gente tem que ser intencional, né? Por quê? Porque aqui o autor fala, primeiro a gente tem que reconhecer as nossas limitações e aí buscar no próximo. Mas quem é o próximo? Aquele que pode suprir a nossa falha, É. a nosso déficit, né? O que falta em nós, né? Então por isso que precisa estar no plano de Deus, no planejamento do Senhor, para a gente ter saber da nossa limitação e buscar soluções em lugares errados, né? Peças que não encaixam no que Deus tem planejado para nós.
né? E aí o autor dá uma citação de um Salmo 78, Pode ler. que é o versículo 39, que diz o seguinte: lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna, né? Então, meros mortais, nós temos o que? A nossa limitação, as nossas falhas, né? E aqui é uma passagem que fala assim, né? Com a boca o adulo e com a língua o engano. O coração deles não era sincero. Fala da falha do ser humano, né? Então, nós temos a nossa falha, a gente, como se diz, tem as nossas limitações e temos que ter, né, a humildade em Cristo para poder reconhecer, para poder nos afastar do que não nos convém e para poder nos aproximar de pessoas que vão colocar a gente no propósito que o Senhor quer para a nossa vida. E às vezes até nos puxar a orelha, é isso que você acabou de falar. Sim, Colocar no propósito, às vezes, significa puxar a nossa orelha, né? Às vezes significa falar, Dani, olha, não é bem assim, Renata, não é bem assim, é dessa maneira, né? sim, Porque você ter alguém do seu lado que só te bajula, que só te passa a mão na cabeça, começa a observar se essa pessoa realmente é seu amigo, né? Porque a gente precisa de alguém que nos ajude, que nos direcione a fazer o que é correto e não só a nossa vontade, né? por isso que a gente tem que buscar, né, os amigos mais chegados do que o irmão, que é aquele que nos exorta. É, é E isso eu mesmo. agradeço a Deus por ter, né, a tua amizade, minha amiga, E eu a sua, Dani. né? Ter a amizade, né? Porque o verdadeiro amigo é aquele que não só ouve, mas que aconselha, né? Que fala o que precisa ser falado sem filtro, É verdade. né? Porque quando você tem que falar pisando em ovos, isso não é uma amizade, é apenas um coleguismo, É, né? Uma adulação, como você falou, né? Porque se a pessoa não for adulada, ela já não se considera mais sendo a tua amiga, né? Então a gente precisa nos cercar de amigos mais chegados que irmãos. é isso mesmo. E eu quero dar boa noite aqui, ó. A Luana, que entrou aqui, o Rodolfo, a Jéssica, a Emily, o Gabriel, o Flauzino, que é o filho Ah, da meu Dani. filho! Seja bem-vindo, Gabriel, querido. O Silas, o Rodrigo. Entrou aqui também a minha prima lá de Ourinhos, a Carla, e a Raquel Omo. Raquel, eu conversei com ela. Ela é irmã de uma amiga minha, e minha amiga também, de infância, e ela mora em Jundiaí. E aí Nossa! eu falei de você. Eu falei, olha, eu tenho duas amigas aí, tenho uma prima, mas falei de você, falei da Raquel, Raquel. falei, tenho duas amigonas lá. Um dia eu vou apresentar vocês. Sim, vai ser um prazer. Mas olha, Dani, foi uma live muito poderosa, muito abençoada, muito. Você contribuiu demais com as nossas vidas aqui. Você sempre coração muito aberto, muito vulnerável. Eu sei que nada é por acaso, né? As pessoas que fazem a live comigo, às vezes você estava marcada para fazer essa live comigo há 2 ou 3 semanas, você não fez. Uma outra amiga minha que fez, que está aqui na live, a Débora Deviene, ela falou: Olha, ainda bem que essa amiga não fez, porque era para eu ler esse capítulo. E agora você acabou fazendo comigo um capítulo que eu vejo que é a sua cara, né? Você é essa pessoa vulnerável, você sabe, você é uma mulher que reconhece as suas falhas, que busca muito. Eu vejo você buscar incansavelmente, né? Orientação a respeito do casamento, orientação a respeito de Deus, da palavra, no trabalho. Você não Sim, para de buscar, assim, você realmente, para mim, para minha família, é um exemplo, sabe, Dani? Que você continue assim, não desista, né? Continue amando o próximo da maneira que você ama, que abre o seu coração de um jeito assim inexplicável. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço muito você ter aceitado fazer essa live comigo, né?
A Dani faz muitas lives. Para quem não está aqui hoje, não segue ainda a Dani, siga ela, Daniela Flauzino. E ela faz lives na madrugada, de vez em quando, devocionais, leitura da palavra. Mas a Dani confessou algo comigo que eu nem acreditei. Ela falou: Renata, nunca fiz uma live com duas. Assim, a primeira live que eu tô fazendo, eu e Convidada, alguém. é. Eu falei: meu Deus, mais uma vez o Porque primeiro, né? o primeiro, é porque, claro, mas sempre acontecia alguma coisa, ou eu tinha um compromisso, ou não dava, né? E aí o que acontece? Eu acabava não fazendo, né? E aí você falou assim, Dani, eu quero, né? Vamos, eu Eu falei, não já vai estar para desisti, terminar né, o Dani? livro. Eu falei, tá para terminar o livro e eu preciso fazer, preciso fazer com a minha É, amiga. E foi bênção do Senhor, né? Foi um tema maravilhoso que eu compartilhei, né? Até com um advogado que trabalha no escritório, né? Sobre, né? Isso aí, esse livro do Mike Murdock, né? é. É um autor que eu gosto bastante, né? Hoje Que é o tem um, capítulo 26, só tem trinta né? e um. Tá acabando Já dá para mesmo. poder finalizar. Né? Ainda bem que eu consegui fazer com você, amiga. Nossa, eu que agradeço. Mas é isso, Dani. Você quer acrescentar mais alguma coisa a respeito desse tema? Não, só para poder dizer como experiência própria, né? A gente achar que a gente conseguimos fazer tudo sozinha, isso daí é um grande engano, né? Nada mais é do que orgulho, né? Você achar que você é tão bom que não precisa de ninguém, não. Né? E aí, a partir do momento que a gente tem essa consciência, né, a vida se torna muito mais leve, né? Então, não só reconhecer as limitações na nossa vida, para a gente não se cobrar tanto, mas a gente saber que todos têm uma certa limitação. Sim. Todos têm uma certa limitação. Então, muitas das vezes, a gente até parar de criar expectativas para o outro, E julgamentos? de julgamentos, essas coisas assim, porque até o próximo tem as suas limitações. E tem coisas que a gente vai querer que o outro faça, mas que ele não sabe ou ele não recebeu, né? Então, ainda não tem a maturidade emocional ou espiritual para tal fim. E a partir da que a gente reconhece que a gente pode apenas mudar a gente e não o próximo, que até um certo ponto nós conseguimos ir, depois disso se a gente estiver dentro do plano do Senhor, o Senhor vai colocar pessoas certas no momento certo para a gente continuar a nossa trajetória, a jornada vai se tornar muito mais leve, né? E Amém. o sucesso nunca é o fim, né? O sucesso é a jornada, né? É a jornada. Então, se falar o seguinte, eu sempre falo que eu sempre tive sucesso, né? Na parte profissional, eu sempre achei que eu tinha sucesso. Com 15 anos, eu me tornei gerente de uma loja das calcinhas. Achava que tinha sucesso. Depois fui trabalhar numa ótica e joalheria, trabalhava com ouro. Ai, tinha sucesso. Depois montei meu próprio escritório, andava de ônibus, fazia faxina, achava que tinha sucesso. Então, quer dizer, sucesso é o quê? É a jornada, né? E se olhar hoje, eu falo, hoje eu acho que eu tenho mais sucesso na parte espiritual, na parte por quê? Porque eu precisei passar por desertos para poder ser o quê? Lapidada, né? E a vulnerabilidade faz com que as escamas dos nossos olhos caiam mais rápido. Porque se cair mais rápido, você tem a vida realmente mais leve. É. Que é o que todos nós desejamos, né, Dani? E que só depende da gente, né? Só depende da gente. Esse capítulo aqui, o livro todo nos ensina isso, mas esse capítulo, ele fala sobre realmente tirar alguns fardos que nós estamos carregando, que Sim, está pesado, mas muitas vezes somos nós mesmos que estamos colocando, sim, né? Porque se a gente for, né, isso aqui não consigo fazer, vou pedir ajuda para esse também não consigo, vou pedir ajuda para aquele, esse eu isso. não vou fazer desse jeito. Eu lembro também que na época que eu tive essa estafa muito grande, eu tinha as meninas pequenas, eu queria levar no lugar, buscar. Aí tinha que fazer audiência, e fazer audiência, tinha que levar no balé, buscar. Aí eu lembro que o meu pastor de Assis falou: Renata, tem um negócio que chama van.
Você contrata uma e ele vai levar na escola, vai buscar, vai fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, ai, mas meu Deus, eu não vou fazer. Não, você não vai fazer porque você não está conseguindo. Se você tem audiência, você está chegando às vezes atrasada num lugar, aí aquilo me causava ansiedade. Então, naquele momento, a saída foi contratar uma motorista de van que já levava um monte de criança, que as crianças adoravam, e tá tudo bem. Sim. E você não vai É, deixar de ser uma sim. boa mãe porque você contratou uma van para levar tua filha na escola e buscar. E tudo a gente conseguir. Por isso que ele começa, o livro começa assim: você não pode fazer tudo. Né? E aí entra numa frase que eu gosto muito de falar, né? Toda renúncia, né? Toda escolha exige uma renúncia. A gente não pode ter tudo. Toda escolha exige uma renúncia. Eu já fiz já escolhas erradas que hoje eu vejo que lá atrás não foram muito boas. Eu tenho. Só que naquele momento era a melhor escolha Exato. pelo conhecimento e maturidade que eu tinha naquela época. Sim. Então eu não posso me condenar hoje porque aquele momento era a melhor escolha. Mas a partir do momento que a gente sabe que todas as escolhas vai exigir uma renúncia, a gente fica mais leve, de não querer tudo. É isso. É Mas, isso mesmo. É né? isso mesmo, Dani. Mas é isso, gente. Já são 9 horas e 3 minutos. Daqui a pouco o Instagram ele derruba a nossa live. Será que vai dar uma hora? Vai dar já, daqui 2 minutos, três. Mas muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Muita gente passou por essa live hoje aqui. Eu vou tirar os comentários agora para bater uma foto com a Dani. Vamos bater uma foto, Dani, para Tá a bom. gente encerrar nossa live. Tá joia. E é isso. E mais uma vez, obrigada por participar. Se Deus quiser, é a Obrigada. primeira de muitas. Nós vamos fazer mais Sim, lives juntas. Porque sempre que a gente transborda na vida do outro, nós somos os primeiros a ser tratados, né? Moldados e transformados. sim. E tenho certeza que a partir disso, né, de reconhecer nossas próprias limitações, a gente tem possibilidade de crescer mais em todos os sentidos, né? Amém. Porque sozinho a gente pode ir mais rápido, mas não mais longe. Não mais longe, ó. Pega essa aí, gente. Tá bom? Dani, muito obrigada. Eu quero, Nada. antes de encerrar, fazer um convite para você que está aqui nessa live, que dia 2 sábado, eu estarei na cidade de Ourinhos. Eu vou pregar sobre finanças lá. E você que está aqui, que é de Ourinhos e região, eu estarei na Igreja Rio, R-I-O, que é a igreja que a minha amiga Débora Deviene frequenta, é membro lá, e foi a convite dela e do pastor da igreja que eu estarei lá. Então, no dia 2 vai ser uma honra se você que está aqui nesta noite puder participar lá, ao vivo, presencialmente. Então é isso, Dani. Um beijo, fica Beijo. com Deus e até mais. Até. Deus Tchau, abençoe tchau. vocês. Deus Tchau, te tchau. abençoe, Dani. Amém. Todos vocês.